A Amazon, a marca dela foi avaliada em 308 bilhões, né? E as pessoas não dão tanta importância, às vezes, para a marca. Então, a ideia é perguntar para vocês, marca importa? Como é que a gente vai trabalhar esse conceito? Como é que as empresas trabalham? Como é que a gente vive a marca? E será que as pessoas, a pessoa que tem seu consultório, que tem sua empresa, ela olha para a marca com o carinho e a responsabilidade que precisa ter nessa marca? Então, o episódio de hoje é justamente sobre isso. Eu tenho muito orgulho de saber que a gente tem duas convidadas aqui excepcionais da Solventum. Meninas, muito bem-vindas. Ju, vocês podem se apresentar para o pessoal? Eu sou a Juliana Lauer, eu sou da Solventum, eu trabalho na área corporativa de marca, então eu trabalho com a equipe de marca global. Eu trabalhei desde o começo, desde o processo da criação da nova marca, e aí eu estou já nessa empresa, né, desde a 3M, vários anos, e sempre meio trabalhando com a marca. Ju, bem-vinda. Prazer, assim, obrigada pelo convite. Eu sou a Ju Hipólito, eu trabalho na área de odontologia, né? Estou na Solventum há mais de 25 anos. A minha responsabilidade hoje é comunicação e branding, e também sou responsável pelas contas Latam, né? De digital para Latam. Então, hoje o nosso foco é em odontologia, então eu sou responsável por o dental, né, pelo segmento de soluções dentárias. E trabalho muito com a Ju aí, né, direto fazendo todo o aporte aí de marca. Oi, pessoal, eu sou a Vanessa Ayala, eu sou comunicadora da Go White e eu tô aqui para apresentar o Dental Pod, o próximo insight. Porque justamente a ideia da nossa conversa é trazer para o dentista soluções rápidas e práticas para que ele possa pensar e aplicar no dia a dia. A ideia é que a gente traga pessoas que realmente fazem, que mudam a realidade e que possam dar essas dicas, dar esses insights e a gente construir junto um mundo da odontologia cada vez melhor e cada vez mais amplo. A Solventum, ela traz diversas soluções, não só pensando na qualidade do produto, mas também na praticidade. E saindo um pouquinho fora do que a gente está falando sobre as empresas, eu quero saber de vocês duas. O que é marca? Na nossa experiência, né, é como o nosso cliente, nosso consumidor, vê o nosso negócio. Então, são as promessas, os valores, tudo que a gente, né, tem como premissa, a marca ele traz essa imagem da empresa para o nosso consumidor. Exatamente, eu acho que a marca, né, ela é o que vem naquele primeiro momento, né, é que fica ali na memória. A marca, um nome, né, uma referência, aquilo que você consegue ali se inspirar ou admirar de alguma maneira. Então, a marca é o primeiro ponto ali para você construir uma grande empresa, né? Complexo. E como diria Jaime Troiano, gosto muito, né? 40 anos, a primeira empresa de branding no Brasil. O propósito, a marca, os valores, eles não são plaquinhas na parede, né? Não. Tem empresas que se tu trocar a plaquinha de uma para outra, nem percebe. Então, viver esses valores e traduzir esses valores na marca Sim. É um desafio diário. Estar intrínseco, né, na sua marca. A marca tem que mostrar esses valores para o seu consumidor, para o seu cliente. Porque senão você perde, né, toda essa conexão também. É preciso estar ali atento, né, ao mercado e estar presente mesmo, não só com uma placa pendurada, né? É muito difícil a gente tangenciar, a gente entender o que é uma marca, né? Quando a gente diz, o valor da marca. Aí as pessoas ficam pensando, é o patrimônio? É a quantidade de produtos que eu tenho em estoque? Também, mas a gente sabe que não é isso, né? A marca é um pouco da nossa identidade, mas a admiração é um desafio. Como que a gente faz para uma empresa ser admirada, respeitada, e aí uma provocação num tempo de internet, onde qualquer coisinha pode se tornar uma grande quebra na reputação da marca. E para você trabalhar a marca, fazer o branding, você precisa ter uma experiência 360 que começa internamente, né? Então você tem que trabalhar muito os seus funcionários para também vestir a camisa, acreditar na sua missão, nos seus valores. E aí você tem que ter um ambiente que, né, beneficie isso, que traga
que os funcionários vistam a camisa e entreguem os mesmos valores que a sua marca prega. E aí você tem vários outros trabalhos, né? Seja o ponto de venda, seja a de comunicação digital, seja o RH da empresa, seja a parte externa, a comunicação externa no geral. Então, você tem que estar tudo amarrado e alinhado para que a gente sempre permaneça dentro da missão e dos valores que você está oferecendo para o seu consumidor. Então, isso é muito importante, a maneira que você trabalha isso. E isso começa, o que a gente fala muito, de dentro para fora, né? Então, eu acho que, como Solvento, a nossa preocupação, né, é em levar sempre treinamento para dar essa segurança também para os nossos funcionários e para que eles possam levar isso para o mercado. Né? Uma vez que você tem segurança da marca, você sabe quais são os valores que é uma empresa ética, eu acho que isso naturalmente vai se construindo aí de uma maneira mais consolidada, né? E a marca, ela começa na contratação, né? A gente acha, às vezes, que é um profissional que tem aquele currículo que a gente queria muito, que tem tudo, mas os valores pessoais, o fit, o histórico não bate, isso a gente não muda, né? A gente contrata por currículo e desliga por comportamento. Eu acredito muito nisso, né? Você tem que ter alguma correlação com a marca. Porque senão não vai ser interessante. Acho que a admiração tem muito a ver com isso, né? Então, você admira marcas que têm um match, né? Uma combinação com o seu valor, com os seus valores. Então, eu acho que a empresa, né? O dentista, ele precisa ter muito claro isso, qual é o valor dele e quem que ele quer atingir. Diferença. Vocês têm um desafio grande, né? Porque quantos mil colaboradores tem a Solvento? A gente tem mais de 20 mil no mundo. Eu acho que essa parte da localização, né, para a gente ser uma empresa global, mas aí isso pode se refletir também numa coisa local. É você se adaptar a cada um consumidor que você tem, né? Então, você pegar aquela mensagem que você tem e você traduzi-la para o seu espectador, para o seu consumidor. Então, aí isso faz parte do nosso papel ali dentro da Solvento, a gente é América Latina. Então, a gente precisa pegar a mensagem global e localizar, e passar de uma maneira que o nosso público aqui vai entender, né? Justo. E eu vejo, assim, ó, que para um dentista, para uma clínica menor, a transparência, que eu acho que é um dos valores principais para a gente construir uma marca e uma cultura sólida, né? E para as pessoas também da tua empresa serem teus porta-vozes, né? Serem os teus primeiros fãs, é muito mais tranquilo. Porque a gente tá ali no dia a dia, no olho, a gente tá conversando, a gente trabalha junto, passa alguns perrengues juntos. Então, assim, a prática da marca tem que vir de berço, né? Não importa se é uma empresa global ou se é uma empresinha que está começando hoje, que tem potencial, mas que tem 2 pessoas trabalhando. Eu trabalhei bastante em empresas familiares, a GoWhite é uma empresa super familiar que vem em crescimento, e é isso, né? A gente pega esse valor, nossa, nós somos uma família, o que é importante para a nossa família? Quais são os valores? Será que a gente consegue lidar com outros valores que não sejam esses, que fazem sentido para a nossa cultura? E uma coisa que eu também penso sobre um desafio é a nova geração, a geração Z. É uma geração que busca propósito no trabalho, busca propósito nas empresas, busca coerência. E é sempre um desafio contratar novas pessoas, né? Fazer o treinamento, fazer a aculturação, que a pessoa perceba o valor daquela marca e queira ficar, né? Porque a permanência é aquela coisa mais difícil. Então, assim, é uma geração que no momento que ela entende a coerência e o propósito, ela consegue perspectivar e consegue ter essa vontade, esse feeling, esse desejo de ficar na empresa. E eu acho que também tem a ver com a ética e como a liderança também comanda tudo isso, né? Porque traz uma segurança, principalmente para aquela nova pessoa, né, que tá começando ali naquela empresa, e ela se sente parte da família, né? Eu acho que isso também é muito importante. Acho que tem a ver com a transparência que a gente já comentou aqui, né? Então, quando você é transparente e, praticamente todos os envolvidos, perdão, vestem a camisa, acreditam nos valores, você consegue passar isso para as novas gerações também, né? E aí, se eles se sentem ouvidos, acolhidos, eles vão ter mais segurança. Eu acho que essa questão do ouvir é muito importante, né? Porque hoje em dia a gente tem mais o desejo de falar do que ouvir, né? E o ouvir está presente em todos os momentos, assim, né? A gente
brinca, né, que esse mix de geração é importante também, porque o jovem sempre traz o novo, que agrega, né, e às vezes o pessoal ali que está mais velho de casa também tem a tradição, tem a segurança, tem a referência, tem a maturidade, às vezes, para conduzir, né, algo que é novo. Então, eu acho que isso, né, faz a diferença e consolida a marca, consolida aí cada vez mais, né, e transforma e faz acontecer o branding, né, porque ele vai acontecendo naturalmente. É gradativo, né, acho que você vai construindo ali pouco a pouco uma grande marca. E eu acho legal que a gente tá falando, a gente não falou de estoque, a gente não falou de logo, a gente não falou de cores, a gente sabe que isso é muito importante porque isso traduz a cara da empresa, né, representa a empresa nos meios de comunicação, mas a gente tá falando muito mais de skills, né, que são também individuais, né, a minha capacidade de ouvir o colega, a minha capacidade de me adaptar, de me entregar, de ser transparente, tanto da liderança, quanto da equipe, quanto da própria empresa, aquele organismo que se transforma uma empresa, né? Porque ela acaba tendo vida própria. Ali dentro é uma sociedade própria, com seus valores, as suas regras, né? A sua convivência. Então, é isso que eu quero apontar bastante, especialmente para os nossos dentistas, para que eles não pensem assim, meu Deus, então eu tenho que investir 50 milhões para fazer uma marca, para trabalhar meu branding. Não, começa do básico. Começa ouvindo a tua equipe e entendendo o que elas pensam da tua marca. Exatamente. E esse pessoal tá alinhado com o que tu pensa sobre a marca, sobre o que a marca quer transparecer para o mercado, né? Como que a gente resolve as situações? Porque crise vai ter. Sempre. Né? Sempre, gente. Qual é a graça, né? Justo, o mercado é uma coisa assim que... Uma montanha-russa. É uma montanha-russa, a gente tá tudo bem, aí daqui a pouco, opa, cai uma coisa, e aí tem que lidar com essa situação. Então, assim, na crise, a gente vê os valores da empresa traduzidos, né? Aí a gente sai da plaquinha e vai pra operação. Então, por que não pensar sobre crise antes, né? E eu falo muito nisso, porque... O dentista, naquele dia a dia, corrido, e aí tem que administrar uma clínica, que daqui a pouco ele se formou para ser dentista, a administração é algo que ele precisa saber, mas ele também precisa se dedicar, aplicar toda a técnica, tudo que ele sabe, né, para fazer o paciente sair dali com o melhor sorriso possível. Então, assim, aí ele pensa, meu Deus, branding, essa coisa tão metafórica. Não é pra mim, né? Não é pra mim, não, eu vou... Exato, eu vou contratar a menina ali pra fazer 2 posts e tá tudo certo. Não é isso. É que eu acho que tem a ver com o conceito que o mercado, que as pessoas têm sobre branding, de achar que tem que ser uma propaganda, que tem que ser um anúncio, mas o branding é muito além disso, né? Então, é o que a gente falou, é o ambiente da clínica, por exemplo, da empresa, é o como você transparece os seus valores, é a sua adaptabilidade, que é o que você falou, vamos pensar na crise, como que a gente pode se adaptar durante uma crise, como que a gente vai continuar mostrando nossos valores durante essa crise, né? Então, e aí isso agrega valor à marca, porque é o como você está se mostrando, independente de você ter dinheiro ou não, né? Para investir, lógico, se você for investir, vai agregar mais? Sim, mas não é o obrigatório, né? Não é o necessário. Mas você precisa ter claro, né? Qual é o seu objetivo? Independente se você sai da faculdade e deseja trabalhar numa clínica já consolidada como a marca referência, ou se você tem ali a escolha, né? A opção de vou aqui alugar uma sala só minha, eu mesma, né? E você tá ali construindo o seu nome, né? A sua marca. Então, começa daí. Mas se você não tem um objetivo claro do que você quer, onde você quer chegar, ou qual que é o seu propósito ali no atendimento, eu não tô aqui só para fazer uma restauração, né? Eu acho que o trabalho, né? O dia a dia tem muito a ver como ele vai construindo essa marca, né? Porque, afinal, é ele, dentista, mas também com outras habilidades que ele vai ter que agregar, né? É como gerenciar o estoque, é saber como tá a agenda dele, é saber tirar uma foto, como né? ele vai, né? Como que eu vou registrar esse caso clínico para eu poder divulgar isso e mostrar, né? Começar a criar meu portfólio, né? Principalmente quem está em começo de carreira, né? Então, eu acho que é um desafio que todo mundo tem que passar. E muitas vezes eles já fazem isso naturalmente e não se dão conta, né? Que além de dentistas, são administradores, são marqueteiros, né? E já estão aí inseridos no conceito, né? E o que eu vejo, por exemplo, em oportunidades de traduzir uma marca,
os dentistas, eles são artistas, né? Quando a gente vê uma estratificação... Habilidade. Gente, eu chego a ficar literalmente emocionada, porque é uma precisão, é uma habilidade, é uma sensibilidade de cor, de visão, de entender como é que aquela pessoa vai sair dali, enfim. Então, se fosse uma dentista... Gente, eu acho que eu só ia pintar quadros, assim, a minha comunicação ia ser toda do quanto isso é um trabalho artístico. É fugir da casinha? É fugir um pouquinho. Mas, assim, o dentista, ele tem muitas frentes, ele tem muitos conhecimentos que são partes da marca, Exato. né? A gente vê clínicas novas que tem estúdio fotográfico. Sim. E o dentista sabe muito de câmera, muito de lente, ele tá ali fazendo fotos incríveis. Então, assim, isso faz parte da marca daquela pessoa. Isso faz parte da construção do branding daquela pessoa, do que ela tá entregando e como que ela tá se comunicando com quem tá fora. É o diferencial, né, que ela tá entregando. Ela não é igual às outras. Ela tem algo que possa ser diferente das outras. Então, isso também é algo que agrega na marca, né? O que você entrega que é diferente dos concorrentes, dos parceiros e etc. E como você mostra isso pro seu cliente, né? Eu acho que esse é o principal, né? Porque muitas vezes eles dominam a técnica, né? Dominam ali o mocho, né? A cadeira, o paciente, que produto usar, como eu vou, né, tratar esse paciente, como eu vou voltar da vida para ele. Mas ele também se esquece muitas vezes com a rotina ali, né? É pesado com a rotina do consultório. Como eu vou divulgar isso, né? Como eu comunico esse meu trabalho, né? Quais são as coisas que eu faço de melhor, né? Qual é a minha habilidade aqui? Então, eu sou ótima em fazer uma restauração. Eu falo que os meus amigos brincam comigo, andam risada, porque falam, Juliana, como assim você fica horas olhando um dente? Você só posta foto de dente? Eu falo, gente, eu sou alucinada por foto de dente. É muito lindo você ver um trabalho bonito, um caso clínico, né? Que você vê o antes e o depois, você fala, meu Deus, que transformação. Né? E muitas vezes o dentista não consegue se vender, né? Vender o que ele faz, né? Divulgar, né? Todo esse trabalho lindo e essa habilidade que já é um dom, né? É um dom. É um dom, é um talento, exige muita precisão, exige muito conhecimento. Técnica, né? Exatamente, isso é incrível. E vocês estavam falando ali do diferencial e tudo. O Ricardo Basaglia, ele costuma falar do lugar de potência. Eu adoro esse conceito do lugar de potência, que é justamente aquela tríade de coisas que só tu faz, né? E todo mundo tem. Aí, às vezes, a gente pensa, mas como é que eu vou juntar o meu gosto por música com o andar de bicicleta, com o gerenciar uma clínica? E tem um case de um dentista que eu conheço, que é muito bacana, que ele transformou toda a clínica dele como se fosse num estúdio de tatuagem. Porque a vibe dele é essa, ele é tatuado, ele curte, toda a marca dele, né, é traduzida na roupa das pessoas, em como que ele entrega, nos vídeos que ele grava, que tem toda a dinâmica, assim, como se fosse um estúdio. Porque, né, se a gente pensar, o tatuador, ele faz um antes e depois também para mostrar a qualidade do trabalho dele. Né? É um nicho, né, Van? Ele tá indo diretamente ali no segmento que ele escolheu, onde ele se identifica. E isso, às vezes, tem muito valor, porque não tem o certo e o errado. Exato. Tem aquilo que você consegue enxergar, né? Esse é o meu propósito. É aqui que eu me sinto que a gente bem. comentou dos valores, né? Então, ele tem o valor dele, que pra ele é essa tríade aí. E aí, ele achou um nicho e um diferencial. Exato. Então, ele replicou o valor da marca dele ali na experiência, né? E nichar faz parte, né, sim, gente? Com certeza. Assim, um fundamento, né? Tudo isso. Não tem como falar com todo mundo ao mesmo tempo. Não, Exato. É possível. Então, a gente conversa justamente com quem tá dentro desse olhar, né? Tem esse fit com a gente, com o nosso público em potencial, com as pessoas que a gente sabe que, quando a gente apresenta a nossa marca, elas vão dizer, nossa, isso faz sentido pra mim, né? Então, acho que esse sentimento de sentido, que é muito legal quando a pessoa recebe, né? Quando a pessoa se torna um fã, quando a pessoa se torna um consumidor, e ela vem devagarinho, assim, olhando pra tua marca, vendo se tá de acordo, se o discurso e a prática, né, tem aquele check. Então, é muito legal ver isso. E eu penso justamente nesse nosso cliente. O cliente que tá ali no dia a dia, tá batalhando. Não dá para pensar que a venda, ela se dá só dessa forma, né? Eu vou investir em marketing, eu vou investir em venda, eu vou contratar um vendedor. Isso acontece, isso é muito importante, isso é o motor da empresa, né? A gente sabe que a venda é o motor da empresa e, né, ninguém discorda disso.
Mas a marca, a longo prazo, é o que vai trazer um público qualificado, uma venda melhorada, fidelidade. E quando vem a crise, as pessoas defendendo a tua marca, entendendo quais são os valores da tua marca e dizendo assim, não, essa marca não faz isso. Porque essa eu conheço, essa eu indico. Ouvir essa eu indico é lindo, né? Nossa, é a melhor frase essa. E o desejo de não abandonar, né? Você acaba, de fato, sendo fiel, né, àquele profissional, porque você confia. Né, você vê credibilidade, você enxerga nele, né, é um bom profissional e que aquilo vai se estender, né? Então, a pessoa acaba que fideliza, independente de crise ou não, ele vai te recomendar, ele vai te indicar, é toda a experiência que ele vai criando, né, e vai construindo tudo isso. E aí traz aquela coisa que você comentou no começo, da valor da marca, o valor agregado, né? Então, é aí que você ganha o valor agregado, é aí que tua marca ganha o valor. Quando o seu cliente percebeu essa diferença, tem essa admiração e vê e te defende em momentos que precisa, né? Vira um defensor da marca. E quantas marcas aí valem muito mais do que o seu patrimônio? Muitas. Né? Muito. Que a gente vê assim, meu Deus do céu, se vender essa marca são bilhões. O estoque, né? Não, mas tu poder usar aquela marca é o que vai dar credibilidade, vai passar confiança, competência, né? E vem todos os valores agregados. E o que é incrível, né? Eu me emociono. A marca é um negócio muito, muito legal. E a gente conversando aqui, eu fiquei pensando na questão da transparência, né? A crise também, ela pede essa transparência, essa clareza. Claro, a gente tem limites na comunicação, assim como a gente tem com o filho. Né? Tem coisas que tu não pode falar em determinados momentos e tá tudo certo. Então, claro que a gente tem esse cuidado com o público no comunicar, mas a transparência é importante. Sim. Eu acompanhei, vocês devem ter acompanhado o case da Boca Rosa, que no início, no lançamento das maquiagens dela, algumas pessoas estavam relatando que a embalagem não estava de acordo, enfim. A forma como ela resolveu, para mim, é um case de transparência, né? Veio a público, falou que estava acontecendo, disponibilizou os canais, fez um recall, trabalhou, pediu compreensão também das pessoas, porque eu acho que é isso. Quando tu tem os fãs, as pessoas entendem que é uma empresa, a gente vai trabalhar pelo alto padrão, sempre pela qualidade, mas pode acontecer, né? E como a gente soluciona isso, também vai construir o nosso branding, né? Também exatamente. É uma forma de construir o nosso branding. A transparência é essencial para você ficar próximo do seu consumidor, né? E eu acho que não é só o awareness, né? Todo aquele trabalho que você faz na marca. Não adianta nada, né? Você ter uma marca forte, consolidada, ou investir em mídia para fomentar o awareness da sua marca, e você não atuar aí no dia a dia, você não ter um pós-venda qualificado, né? Que vai ajudar a solucionar, né? Um caso ou uma eventual crise, ou algo que possa acontecer, ou até mesmo um agendamento de emergência. A gente não sabe. Você tem que estar disponível, porque tudo isso faz parte dessa jornada. Então, de nada adianta você trabalhar a sua marca se você não poder atuar aí durante toda essa jornada, né? Do meio do processo, que é prestar um serviço de qualidade, né? A gente vê jovens aí formados, mas não tem, talvez, uma experiência ou não consegue entregar aquilo que vende, aí gera uma frustração, né? Onde a gente vê aí muitos consumidores insatisfeitos. Então, o importante disso é você, de fato, vender ou divulgar o que você entrega, né? Cumprir com aquilo que você, com a promessa que você está, né, vendendo. E você ter um pós-venda ali, você ter esse serviço que vai fechar todo esse ciclo, né? Porque senão a pessoa não volta. Você perde seu cliente, né? Então... E recuperar cliente é muito difícil. É quase impossível, né? Porque o mercado hoje é isso. Você sai daqui, você vai ali no seu vizinho e você tem outro profissional tão bom ou melhor quanto. É uma má experiência, fica gravada. Né? Fica. E a amplitude hoje com internet, essas coisas de você gerar um awareness ruim, é muito rápido, assim, são coisas muito... E fora de controle. Instantâneo, né? Muito... então, tem que... A experiência que o seu cliente, seu consumidor tem com o seu negócio tem que ser muito bem cuidada. Exato. E por que a gente resolveu, então, tratar de marca, falar de branding, dentro desse contexto dos dentistas? Porque ano passado, nós mudamos, né? Nós tivemos algumas perdas, enfim, e a Go White sentiu que era o momento de amadurecer. Sentiu que era o momento de mostrar para as pessoas que, embora momentos difíceis tenham sido passados, enfim, que nós seguiríamos em frente, né? E preservaríamos, que eu acho que é o que a gente mais quis comunicar, é que os nossos valores seguem os mesmos.
a marca amadureceu, porque quando a gente passa por uma situação difícil, a gente amadurece, a gente sai diferente, mas a gente tá ali, firmes, fortes, maduros. Então, assim, agora em 2025 a gente completou 20 anos. Vínhamos trabalhando muito com o atacado. E aí, esse ano a gente começou a conversar com o varejo, esses últimos anos a gente começou a conversar com o varejo. E aí a gente quis mostrar justamente essa nova cara, essa experiência. Então, o que a gente fez? Nós fizemos um rebranding, né? Pegamos a nossa marca, entendemos o que ficava dela e mudamos. Né? Antes era um dentinho mais fofinho, agora a gente é um dente mais, né, mais centrado, mais maduro, porque justamente a gente quis mostrar para o mundo que nós estamos numa fase diferente. E aí a gente veio fazendo todo um trabalho interno. Nós temos hoje um avatar que representa muito bem a nossa história, que é o Dr. Link, uma homenagem ao nosso CEO que não está mais com a gente. E isso conseguiu traduzir para as pessoas, para os nossos clientes, que os nossos valores não vão ser esquecidos, né? As pessoas mudaram lá dentro, a gente está construindo coisas novas, a gente tem um podcast, a gente tem outras ações diferentes, mas a empresa é a mesma, a parceria é a mesma, as pessoas seguem firmes, e foi um momento que a gente entendeu que precisava mudar. E quando que a gente muda, meninas? Essa é a minha pergunta de milhões. Quando que a gente entende que uma marca precisa nascer, no caso da Solventum, ou quando uma marca precisa se reinventar, como foi o nosso caso, e quando que a gente tem que deixar a marca de lado e dizer, não, isso aqui não dá mais, zeramos, começamos de novo. É uma boa pergunta, mas eu acho que depende muito da situação, né, e de como é o seu objetivo, qual é o seu objetivo. Eu acho que vai muito nesse do valor. Então, é uma marca que eu ainda vejo uma perspectiva, que é só uma necessidade de renovar mesmo, para se adequar aos valores que a gente aplica e ao mercado, que está sempre em mudança. É uma marca que a gente vê que não dá mais, né, ou que teve uma imagem negativa, ou que não traz mais o retorno, né, do objetivo, ou temos que criar uma marca nova, no caso da Solventum, né? Então, eu posso comentar um pouco do nosso caso. Perfeito. Que por que uma marca nova? Por que deixar a marca que a gente, de origem, né, a 3M de lado, assim, tendo um legado quando enorme. Eu soube, porque eu tava fora do odonto, quando eu voltei pro odonto, e veio o Solventum, eu falei, gente, quero conhecer essas meninas que fizeram isso, porque é muito grande. Sim. São 70 anos de história, 70 né? Anos, mais de 70 anos de história. Mais de 70 anos de história que tu tem que transportar. Mas tem um motivo, né? Então, por exemplo, a 3M é uma indústria, é uma empresa focada na indústria, muito industrial. Então, o foco, as tecnologias são muito mais ligadas à parte de indústria, manufatura, automotiva. Então, ela tem um core. E a indústria da saúde, ela era um nicho separado. E ela, daquele tamanho, a gente não conseguia dar foco na indústria de saúde. E a indústria da saúde, ela é mais acelerada, desenvolve muito mais rápido, ela precisa de decisões muito mais estratégicas e rápidas do que uma manufatura, que é uma compra programada, que é algo que você tem, né? Aí, dessa maneira, resolveu-se, então, que vamos separar o negócio. E aí foi todo um estudo. Mantemos a marca, tiramos a marca, aí foi feita pesquisa, porque é uma empresa muito grande, então você precisa ter um respaldo, né? Não é algo que você sai fazendo do nada. Não foi do dia para noite, não. né? Mas até assim, o dentista, a gente fala pesquisa e parece um universo totalmente longe do dia a dia das pessoas. Uma pesquisa pode ser pergunta simples que tu vai fazer para os teus clientes que estão chegando na clínica. Diz assim, como que vocês enxergam a gente? Quanto tempo tu tá conosco? Onde tu conheceu a empresa? O que te fez chegar aqui? O que te fez chegar aqui? Né? Por que tu volta? Porque, gente, é que nem tu falou, ouvir. Né? E assim, você ficou satisfeito, né, com o resultado? Porque às vezes as pessoas têm medo de perguntar porque não sabem como reagir com a resposta, né? Exato. Sim. E o feedback negativo, ele dói, mas a gente aprende, né? A gente evolui, né? Eu acho que é um ciclo importante, né? Pois é. E aí, então, depois toda essa pesquisa, a gente ouviu os profissionais de saúde, né, no mundo inteiro, né, onde a gente tem as matrizes, as filiais, e aí decidiu-se, então, por criar uma marca nova que tivesse mais conexão com o mercado,
O logo tem tudo a ver com aquela coisa da nossa promessa, que é nunca parar de buscar soluções novas. Então, aquela coisa, o S, né, do infinito. Então, de trazer aquela coisa que a gente está sempre inovando, sempre buscando soluções. O verde é uma cor que tem relação com a saúde. Então, a gente se desligou totalmente do vermelho, que era da 3M, então separou completamente. O nome tem a ver com, é uma junção de palavras em inglês, que tem a ver com o solve, soluções, resolver coisas, né, resolver demandas, necessidades, e o tum é o momentum, que é essa coisa do infinito, de você estar sempre buscando, nunca parar, que é como é o mercado de saúde, é uma coisa ativa, sempre buscando novas tecnologias, novos produtos, novas entregas. Então, essa foi todo um estudo, então tem todo um porquê da gente ter uma marca nova. E aí, também a parte burocrática, ela começou a se desligar para poder ser mais acelerada. A gente tem menos burocracias de processo para poder entregar do jeito que a gente precisa no mercado de saúde. Então, essa é a história por trás da nossa E a ideia, eu acho que era, né, Ju, justamente isso, trazer mais oportunidades e também receber mais investimentos, né? Sim. Um investimento muito mais focado, muito mais aplicado, muito mais direcionado, né? A gente investe muito em pesquisa para criar novos produtos que hoje vão complementar e vão, de fato, ajudar o dia a dia do consumidor, né? A gente sabe o quanto um produto de boa qualidade impacta ali no tempo, né, do serviço que o dentista está prestando, né? Uhum. Ele consegue atender um número maior de pacientes se ele tem um produto tecnológico que resolve ali, né, de uma maneira ideal naquele resultado, né, interfere, né, no resultado final, né, de uma restauração, por exemplo. Então, eu acho que esse foi a grande decisão, assim, e o mais legal é que foi feito de uma maneira muito cuidadosa, né? Essa transição foi feita de uma maneira muito bem consolidada, muito bem planejada. Então, primeiramente decidiu o nome, né? Nos comunicaram o nome, e a gente teve um tempo para assimilar, né? Nós recebemos muitos treinamentos sobre a marca, sobre o tom de voz, sobre quem é a Solvento, como a gente vai se comportar no mundo, no mercado. Então, isso, né, nos trouxe segurança também para começar, né, essa nova marca que já tem um legado, né? A gente mantém aí as patentes, sim, né, Ju? Os nomes dos produtos, as coisas foram transferidos, né, pra gente. E a gente, então, começou, como a gente já comentou sobre isso, a gente começou a construção interna, então os funcionários vestirem a camisa primeiro, comprarem os valores, comprarem o porquê dessa nova marca, dessa nova empresa. E aí, então, depois de uma fase, assim que a gente percebeu que estava todo mundo já, né, porque todo mundo teve o mesmo choque que você. E aí todo mundo, agora a gente entendeu, beleza, todo mundo tá feliz, vamos começar a contar para o mercado que a gente vai mudar. E tem que contar essa história, né, para o mercado. Agora eu tô falando, por que Solvento? Exatamente. Por que o S dessa forma? Tudo isso traduz os valores, né? Então a gente tem que explicar para as pessoas, que, ainda que seja óbvio, a gente sabe que a gente está num tempo em que a atenção é muito difusa. A gente acha que é óbvio. Exatamente. Então a gente tem que ir explicando por que que eu mudei, por que que eu escolhi essa forma, o que que eu quero te contar com essa história. E o cuidado, assim, em trazer sempre, principalmente nesse começo, nessa transição, do legado. Então, da história que a gente tem. A gente não é uma empresa que começou do zero. Ela tem uma marca nova, é uma empresa nova, mas ela tem um legado de tecnologia, de conhecimento, de valores, de, né, entregas que a gente trouxe junto. Então, o desafio foi comunicar isso, né, externamente, como que a gente correlaciona, porque aí, como toda spin-off, você tem um prazo para parar de usar a marca antiga. Então, né, então teve todo um trabalho, assim, de comunicação, de branding, de global e depois localizado, em como a gente comunica isso. Então, a gente sempre menciona hoje, né, quando tem um evento, alguma coisa, ainda que a gente era a 3M Cuidados da Saúde, mas hoje é a Solvento. Então, a Solvento era a 3M Cuidados da Saúde, mas hoje a gente é a Solvento, a gente está se consolidando com esse nome novo, com esse logo novo, mas que a confiança ainda, né, pode ser a mesma, porque são os mesmos produtos e a mesma tecnologia. Então, isso ainda é muito ativo na nossa comunicação. É muito forte, né? E eu acho que como foi conduzido mesmo essa transição, nos deu confiança, né, e segurança para seguir adiante, né? Então, eu que ainda vivenciei muito, por muitos anos, né, a 3M,
para mim foi uma coisa assim natural, essa transição e mudança de marca. Então, foi muito interessante também para minha carreira ter essa oportunidade de viver isso, né? Porque muitos novos já chegaram com a marca Solvento, então não tiveram, né, essa vivência. Mas eu posso te dizer que é a mesma segurança, assim, para mim, né, não impactou, né? A paixão é a mesma paixão que eu tinha pela marca 3M, eu tenho hoje até mais, porque eu entendo e eu confio, né, nos CEOs, a gente tem uma confiança na liderança de que a gente está indo para um caminho certo, num caminho onde tem um futuro aí que é espetacular, né? Porque a gente consegue entender o quanto isso vai trazer de benefícios para a marca e para os consumidores, né? Que é o mais importante. O que eu gosto de pontuar é a palavra legado. Isso foi uma palavra que a gente usou muito na nossa transição, principalmente para conversar com a equipe, para conversar com os clientes mais próximos e explicar que tem muitas empresas que querem mudar na pressa, né? Ai, não tá profissionalizada. Gente, se a empresa tá estruturada, tá faturando, tem história, ela tá profissionalizada. Pode não estar com processos tecnológicos e tudo, mas a gente não pode confundir o familiar com o não profissional, né? Porque muitas vezes a gente diz, não, mas eu sou uma empresa familiar, eu não preciso olhar para a marca, eu não sou profissional. Gente, a empresa está funcionando, ela está estruturada, ela é sim uma empresa profissionalizada. Então, o que a gente quis traduzir também com a nossa mudança foi: preservamos um legado, mudamos processos, mudamos algumas formas de entender as coisas. Melhoramos, evoluímos, faz parte, Faz parte, né? Então, assim, o legado para mim, é a alma da marca, né? A marca, ela vem se construindo, ela vai construindo esse legado. Ela vai construindo essa história, essa reputação, tudo que envolve os valores. Então, eu fico pensando, a gente estava conversando aqui, falamos de uma marca nova, falamos de uma marca mudada, e aí eu pensei no dia a dia do dentista, que daqui a pouco, assim, rompe uma sociedade. Quem que fica? O que que fica? Como construir? Como se identificar? Como saber? Dá para fazer. O processo é o mesmo, não é? Quando a gente se desliga de um parceiro, de um sócio, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar, vai entender quem a gente é. O que que fica do que a gente aprendeu? O que que a gente vai levar para frente? E o que que a gente gostaria de mudar? Porque nem sempre quando a gente tá com um parceiro, a gente concorda com aquilo. E aí, quando tu tem essa liberdade, tu pensa, eu vou fazer diferente, né? E aí, a gente vai ouvir as pessoas que trabalham com a gente vai ouvir os parceiros, a gente vai ouvir os fornecedores, a gente vai ouvir o mercado, e não precisa ser, né, aquele investimento milionário, é aquela conversa, aquela escuta mesmo, querendo entender. Um cafezinho, né, que você toma com alguém que você conhece e que tá no mercado e que pode te trazer insights, né? É porque eu penso assim, mesmo que você tá numa marca, né, numa clínica e não deu certo, é o teu nome. Você é o profissional, independente de onde você estiver. É claro que ali, enquanto clínica, você estava vestindo uma camisa, mas quem é o profissional, quem domina a técnica é você. Então, você pode sim, né, refazer a sua marca, porque você tem esse histórico. Agora, você tem que saber quem é você, qual é o seu diferencial, né, e como você vai comunicar isso, com transparência, né, o que você presta, qual que é o seu propósito, qual que é o seu objetivo. Então, eu acho que por isso que é tão importante a gente falar de marca e ter essa clareza, porque toda pessoa, querendo ou não, é uma marca, né? Eu tenho os meus valores, eu tenho a minha ética, e aquilo não vai mudar, né? Claro, ela pode se transformar, eu posso melhorar, eu posso ter outras visões, né? Mas a minha essência, ela tá consolidada. A minha técnica, o eu profissional... Exatamente. Tem que estar consolidado. Tem que estar consolidado e por mais que não esteja claro, porque propósito é uma coisa que às vezes assusta as pessoas, né? A palavra propósito. Aí a pessoa pensa, meu Deus, eu tenho que tomar uma decisão sobre quem eu vou ser na minha vida inteira. Calma. Respira. É volúvel, né? Você pode ir mudando o seu propósito, você pode ir se adaptando, né? Justo. É como a Ju falou, a gente não vai mudar a essência. Exatamente. Então, o propósito a gente vai percebendo ao longo do caminho, né? A marca... Ajustando o curso. Exato. A marca, na verdade, vai ser uma escavação. Tu vai cavar lá pra ver, lá no fundinho, o que que tem, que história que tá sendo contada. E essa tu traz pra fora. Porque é difícil, né, a gente sustentar quem a gente não é. Exato. Imagina uma empresa sustentar quem não é. Impossível. E a empresa é feita de pessoas, assim como uma clínica, um consultório, né? E eu brinco assim, você precisa ter a sua paixão,
né, acima de tudo, e você tem que ter claro qual é o seu legado, o que você quer deixar no mundo, porque no mundo onde a gente tem a rotina, né, super que impacta no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não consegue parar para pensar ou ter uma visão clara, né, do que eu quero, você liga no automático e você vai, né, você vai. Mas é isso, no final do dia, o que eu estou entregando? Né? Não é só fazer uma venda, mas é assim, eu estou transformando a vida de uma pessoa. Eu estou reconstruindo um sorriso dela. Então, olha quanto eu gero de impacto, né? Eu falo isso quando a gente faz treinamento de marca internamente. Não é somente saber, mas é entender, compreender e refletir que você está aqui não só para, né, próximo paciente, né? Mas não, qual que é o seu legado? O que você está deixando nesse mundo? É muito, assim, transformador e acho que impactante você ver uma pessoa saindo da sua cadeira feliz. E não só pelo resultado técnico, né? Lógico. Mas pela experiência que ela teve do teu valor ser o que a pessoa precisa. Do começo ao fim, né? Exatamente. Dessa jornada, né? Eu, por exemplo, eu vou sempre na mesma dentista. Amo ela, doutora André. Porque ela me acolheu de uma forma e outra. Se hoje ela me disser, Vanessa, eu preciso fazer tal coisa na tua boca, eu vou dizer, faz. Eu confio nela. É isso. Então, esse acolhimento que ela me deu, para mim, vale muito mais do que talvez outras coisas. Chegar numa clínica ultra high-tech, desfilar. Que talvez esse seja um valor para outra pessoa e tá tudo bem, as pessoas têm os seus valores. E vai causar um impacto momentâneo, né? Assim, nossa, que lindo. Mas e a entrega? E o depois? Justo. E tudo aquilo, né? Eu espero que ela saiba e que todo dentista, todo profissional que está começando no odonto, administrando uma clínica, enfim, que é o nosso público, que é com quem a gente conversa, eles saibam disso, eles pensem nisso, né? Tem uma doutora que é super gentil com criança e ela tem, assim, um amor genuíno por criança. É isso. Esse é o teu propósito, esse é o teu legado, esse é o teu lugar de potência, né? E todo mundo tem. Essa é a parte legal, que às vezes as pessoas acham, não, eu não sou o melhor, eu não sou o fulano. Não, todo mundo tem seu propósito, todo mundo tem algo único. O dom é único, né? Exato. Então, não ter medo de se mostrar, né? Não ter medo de ser transparente, de perguntar, de ouvir, de construir, porque é isso, né, gente? Se valorizar e acho que buscar também sempre novos cursos, né, atualização. A gente entende que o mundo é muito rápido, então tem muitos novos produtos, muitas coisas. Não adianta você achar que você se formou e isso basta. Né? Eu acho que um bom profissional também tem isso, né? Se adapta, né? Vai se adaptando. E você buscar, né, novos conhecimentos para melhorar, né, a sua técnica e cada vez mais fortalecer a sua marca. E também pensando do outro lado, né? Tem profissionais que já estão há tanto tempo consolidados, que também precisam ter esse olhar de atualização, né? Porque tem toda essa maturidade que é excepcional na hora de uma técnica, mas também tem técnicas novas, né? Como muda o mercado, como mudou. Eu tenho certeza que tu, com esses anos de empresa, conseguiu ver tecnologias que entraram e saíram, coisas que se usava que nem se fala mais, né? Cada vez mais tecnologia, cada vez mais praticidade, também para não ter um tempo de cadeira, né? De retorno, porque eu acho que isso, além de prejudicar a agenda financeira, né, da pessoa, de ter que disponibilizar um segundo horário sem um retorno financeiro, é a experiência do cliente do paciente ter que voltar porque não tá legal. Exato. Né? Isso aí é o impacto na marca. E aí, se as pessoas pensarem que não é só o tempo de cadeira, é o tempo que tu dedicou para construir a tua marca, que ela fraquejou naquele momento, que ela balançou naquele momento, que aí a gente começa a ter essa percepção de que tudo que te envolve, que envolve a tua clínica, que envolve a tua formação, é marca. Exatamente. E retrabalho é custo, né, Van? Hoje em dia, quem que pode ter o luxo de rasgar, né? Assim, não tempo, dá. Ninguém tem tempo. Né? Ninguém tem tempo. Nem tempo, nem dinheiro. Exato. Então, por isso que eu acho que você tem que investir, sim. Né? Você tem que investir em treinamento, você tem que estar sempre ali conectado com o que está acontecendo, né? Para você proporcionar e levar o melhor para o seu paciente. E esse olhar para dentro, né? O que eu faço? O que eu estou entregando? As pessoas estão entregando o que a gente combinou de entregar? A equipe tá alinhada? Faz sentido? Tá todo mundo aqui querendo tá aqui? Exato. É a experiência. A experiência é
É a marca. É o diferencial, né? É o que vai de fato, te diferenciar, né? E o que vocês deixariam assim de insight para esses dentistas, para os administradores de clínica, ou para os recém-formados, para os professores? O que a gente pode falar de marca para eles que no dia a dia faça total sentido? Eu acho que eu volto a tocar na palavra experiência, porque eu acho que a experiência que o seu cliente, consumidor, paciente tem com tudo que você está relacionado à sua marca é muito importante. Então, é o que a gente acabou de comentar. Se ele vai no seu consultório e tem que voltar para um trabalho, um retrabalho, ele não vai ficar confiante. Se a recepcionista da sua clínica atendeu mal um paciente, ele não vai voltar mais. Né? Se o lugar que você trabalha não é bem conservado, por exemplo, acho que tem toda a experiência que um cliente, um consumidor tem com a sua marca, conta na decisão. Então, eu acho que é importante ele ter essa visão, assim, de toda a experiência, de tudo, não só da marca pessoal dele, mas de como ele está atendendo, como, né, os funcionários gostam de estar ali, eles se sentem bem, eles também vendem a sua marca, então isso é muito importante. Eu acho que isso, da nossa experiência para eles, é o que eu consigo passar de insight, assim. E eu acho que como complemento, assim, ao que a Ju fala, eu acho que você tem que ser você, né? Você tem que ser verdadeiro. Você não adianta ficar olhando o que o vizinho está fazendo, né? Eu acho que você tem que investir em você. Eu acho que treinamento, se capacitar, levar o melhor e ter, de fato, aquele atendimento diferenciado, aquele olho no olho que a gente, hoje em dia, sente falta, né? Eu acho que por mais que a tecnologia está aí, eu acho que nada supera a atenção, né? E você explicar para ele aquele procedimento, como que vai funcionar. Muitas vezes o paciente chega com medo e você já está naquela correria, já quer atender, já está pensando no final, né, da sua agenda ali. Então, eu acho que é importante você não perder esse valor, né, porque eu acho que é algo que te diferencia. Genial, sensacional. O que eu poderia dizer, assim, para complementar, que as empresas às vezes não pensam nisso, mas que eu aprendi ao longo do tempo, é de ter um guardião da marca. Uma pessoa dentro da empresa que está olhando para o comportamento dessa marca, né? Ivan, precisa ser um profissional? Claro, o ideal é que seja, mas a gente sabe que às vezes a empresa pequena, ela não tem toda essa disponibilidade financeira de contratar tantas pessoas. Então, quem que pode ser esse guardião? Pode ser o CEO, pode ser o time de comunicação, pode ser o administrador, mas tem que ser uma pessoa que tenha clareza do que é aquela marca, como que ela tem que se comunicar e onde que ela quer chegar. Exato. E o que a gente não faz. Porque eu acho que quando a gente tem claro que a gente não é, só vai. Então, assim, o meu insight é, tenha alguém olhando para a marca. Não precisa ser 24 horas? Não precisa. A gente sabe que o dia a dia é diferente. Mas, olha, deixa essa pessoa como guardiã. Quando vê que talvez não esteja tão alinhado, ela promove um treinamento, ela ajuda, e assim a gente vai construindo uma marca, passinho por passinho, dentro do dia a dia do dentista, para que ele chegue a esse lugar onde a cultura traduz a marca, onde as pessoas traduzem a marca, onde o comportamento, tudo vai traduzir o que é, de fato, aquela marca. E vai se expandindo, né? Porque esse guardião, a gente brinca lá que a gente tem vários advogados da marca, porque todo mundo advogado da marca. Então, assim, né? a partir do momento que ele explicou que é solvento, né, para um dentista, o dentista tem já a qualificação para explicar para o paciente, né, que produto que ele está usando, né, e isso vai se expandindo, né, naturalmente, né, é orgânico. Eu acho que a coisa vai fluindo, né, é o antigo boca a boca, né. Pois é. E aí as pessoas que se identificam com a sua marca, elas acabam sendo defensores e ficam de olho, guardiões também, né. Então, tem toda essa... A paixão vai ser, né? Acho que contamina pro lado positivo. Gente, muito obrigada pela conversa. Tenho certeza que quem tá nos ouvindo tá com a cabeça fervilhando, que nem eu tô agora, né? São momentos diferentes, são marcas diferentes, mas é justo sobre contar essa história, preservar esse legado, lembrar da transparência, pessoal, né? Em tudo, que a comunicação transparente, ela muda toda a história. E eu quero agradecer vocês, Ju. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Voltem sempre, porque a gente tem muito para conversar sobre branding, sobre essa marca que está cada vez mais consolidada e um futuro
Imagina daqui a alguns anos, quando a gente sentar de novo para falar sobre esse momento. É um momento histórico. É um momento né? histórico. Sempre uma mudança de marca, uma nova marca, é um momento histórico. Né? Sim. Então, fico muito feliz de vocês poderem compartilhar isso, não só toda a tecnologia que a Solventum traz, toda a qualidade, toda a credibilidade, mas falar um pouquinho desse bastidor, né? De como que é esse olhar da comunicação. Foi um prazer, adorei. Prazer. Conte conosco sempre. Com certeza. Obrigada. Gente, eu convido vocês também, então, para curtir nosso episódio, comentar, porque isso tudo nos ajuda muito a gente entender, ouvir vocês. Gostaram, não gostaram? O que a gente pode fazer mais? O que a gente pode trazer mais? O nosso episódio vai estar lá no YouTube, vai estar nas principais plataformas de áudio. Então, galera, muito obrigada. Até a próxima com o Dental Pod Go White Próximo Insight. Tchau, tchau!